Oi, gente, tudo bem? Essa é a continuação do vídeo de como começar no Blender e como aprender o básico. E hoje eu vou ensinar para vocês 3 coisas que são muito importantes na hora que você está modelando e que com certeza você já teve problema e às vezes nem sabe. Elas são o pivô, o 3D cursor e a origem. E eu vou mostrar para vocês o que é cada um deles. Deixa eu ativar aqui os meus atalhos para vocês verem. Ah, já está ativado? Ué. Peraí. Pronto. Bom, gente, é bem simples. Primeiramente, o cursor 3D é esse alvozinho vermelho que vocês estão vendo, que você também pode clicar aqui, ó, e posicionar ele. O que é o cursor? Por exemplo, eu vou colocar ele aqui. Agora eu vou dar Shift A e vou criar um cubo. O cubo foi criado nele. O cursor, ele diz onde você vai criar o seu objeto e também serve para várias outras coisas. Por exemplo, para posicionar a origem, tá? E o que é a origem? É esse ponto laranjinha, que é basicamente o centro do nosso objeto. Ou seja, qualquer ação que eu executo a partir dele, por exemplo, escalonar, vai escalonar a partir da origem, que aqui está no centro do nosso objeto, mas não precisa necessariamente ser o centro. Por padrão, vem o centro. Então, como ela pode ser útil para a gente? Aqui, eu estou escalonando o objeto a partir do centro. Normal. Mas, se por acaso eu quero escalonar o objeto inteiro, só que sem mover ele de lugar. Vamos fazer assim, ó. Eu tenho um plano que vai ser uma mesa, por exemplo. Então, vamos fazer de conta que aqui eu tenho uma mesa. Eu vou colocar de forma bem grosseira. Vamos fingir que isso daqui é uma mesa. Para começo de conversa, se eu quero colocar esse quadrado, esse cubo, exatamente em cima do nosso plano, eu vou deixar ele um pouquinho grosso só para ficar mais fácil de entender. Exatamente em cima do nosso plano, como que eu faço? Porque se eu vim aqui na visão frontal e descer, meio que serve, mas pode ser que ele fique um pouco entrando, pode ser que ele fique um pouco flutuando. Como eu faço isso de uma forma bem fácil, sem dor de cabeça? Primeiro, você precisa definir a origem do seu objeto. Porque uma função que a gente tem é de mover o objeto para o cursor 3D. Então, se eu selecionar aqui e dar um Shift S, tem como você dar Selection to Cursor, que no caso veio o nosso plano para o cursor, que ele estava selecionado, certo? Então, o que eu posso fazer é posicionar o cursor 3D aqui. Então, Shift S, Cursor to Selected. E agora, se eu pegar o meu plano, o meu cubo, eu posso dar Shift S, Selection to Cursor, e ele vai para o cursor. Mas não ficou em cima do nosso plano. Por que que isso acontece? Primeiramente, o cursor está no meio do nosso objeto, que ele não é mais plano. Então, como a gente coloca ele no topo? A gente tem que entrar no modo de edição. Mas espera aí, que antes disso, quando a gente coloca o objeto no cursor, igual a gente fez agora, ó, cursor to, selection to cursor, a origem fica bem em cima do cursor. Então, o que a gente quer que fique bem aqui em cima? A parte de baixo. Então, a gente tem que entrar no modo de edição, com Tab, selecionar a face de baixo, Shift S, Cursor to Selected, para deixar o cursor aqui. E agora, no Tab, a gente vai, ainda com o objeto selecionado, botão direito, Set Origin to 3D Cursor. Então, agora a origem do nosso objeto é bem embaixo dele. Beleza. Aí agora, o que a gente precisa fazer é colocar a origem desse objeto aqui também no plano bem de ciminha. Talvez já esteja, mas vamos garantir. Então, a gente clica nesse plano de cima, Shift S, Cursor to Selected. Agora, a gente sai do modo de edição com Tab, igual a gente fez com o outro. Botão direito, Set Origin to 3D Cursor. Pronto, a origem dele está bem em cima também. Ou seja, o cursor já está ali. Vou selecionar o meu objeto, Shift S, Selection to Cursor.
e ele vai exatamente em cima do cursor, que está bem no plano de cima da nossa mesa, né? Então, pronto, fica bem em cima. Aí agora, beleza, eu quero escalonar esse objeto em cima dessa mesa, sem fazer ele entrar na mesa. Por sorte, a nossa origem já está na base do objeto. Então, quando eu escalonar, ele não vai ultrapassar a origem, ele vai escalonar a partir da origem. Então, olha só, ele não ultrapassa a mesa. Isso serve também para o contrário. Se eu colocar aqui em cima, ó, Shift S, Cursor to Selected, Tab para sair, botão direito, Set Origin to 3D Cursor. Agora, se eu escalonar aqui, ó, ele vai respeitar onde está a origem. E aí ele vai acabar entrando, sim, na nossa mesa. Tá? Então, é assim que a origem funciona. E ela pode funcionar para várias outras coisas também. Se eu quiser, por exemplo, rotacionar isso daqui em Z, ele está rotacionando a partir da origem. No caso, não tem muita diferença aqui. Mas rotacionar em Y. Vocês estão vendo que ele não está rotacionando a partir do centro do objeto, e sim da origem? É por isso. Entendeu? Porque a gente colocou a origem aqui. Se eu quero voltar, é só dar botão direito, Set Origin to Geometry. Então agora, quando eu rotacionar em Y, ele vai rotacionar a partir do centro. Ou rotacionar em X também, é a partir do centro do nosso objeto. Tá bom? E agora outra coisa que vocês precisam saber é o Transform Pivot. Normalmente ele está em Median Point. Mas, vamos dar aqui um exemplo. Criei aqui 2 cubos, ok? Ambos estão com a origem no lugar original. Vamos supor que eu quero aumentar esses 2 cubos juntos, então, ao mesmo tempo. Se eu fizer isso, selecionar os dois aqui, ó, no modo de objeto, no modo normal, e clicar S, os dois vão aumentar simultaneamente. Dessa forma. Por quê? Aqui está Individual Origins. O Individual Origins, ele vai aumentar individualmente cada uma das origens. Então, a gente tem a origem desse objeto e desse objeto. Ele vai aumentar individualmente cada uma delas. Então, por isso que acontece isso daqui. Mas vamos supor que eu quero aumentar os dois em relação ao meio. Então, afastar eles. Então, eu quero escalonar a média dos dois, digamos assim. Olha só, é mais fácil vendo. Ó. Eu mudei aqui para Median Point, então é o ponto médio, que é aqui. Então, clicando S, olha o que acontece. Os dois vão aumentar, mas em relação ao meio, como a origem deles estivesse agora aqui no meio, entendeu? Então, isso aqui é bem útil. Você pode não achar agora, mas em um certo momento você vai querer fazer algo específico e você vai perceber que isso daqui pode te ajudar. A gente também tem o 3D Cursor, que no caso, aqui, ele estava em cima desse objeto. Então, quando eu fizer isso daqui, ó, tá vendo? Que eles aumentam em relação ao 3D Cursor. Então, por isso que é bem útil você poder posicionar ele onde você quiser. Porque olha só o que acontece. Então, às vezes, se você estiver fazendo algo que está meio estranho, vê onde está seu 3D Cursor, vê onde está a sua origem, que pode ser esse o problema. E, gente, lembrando que eu dou mentoria também particular de modelagem 3D no Blender. Então, vocês podem fechar uma mentoria comigo para tirar a dúvida de vocês, para fazer algum projeto específico. Então, isso ajuda bastante, porque é personalizado e particular para você. Se os vídeos não estão ajudando muito ou você precisa saber mais de alguma coisa, você, obviamente, pode comentar, deixar isso nos comentários que eu sempre respondo, só que a mentoria ajuda bastante também, porque é uma aula feita só para você. Se vocês quiserem saber mais, é só ir na descrição ou na bio do canal, que vai estar lá todas as informações, tá bom? Então, voltando aqui. Você pode colocar o 3D Cursor onde você quiser e também, colocando em relação a ele, ó, aqui tá agindo igual fosse o Median Point, mas aqui, ó, olha como que funciona. A gente tem também o Active Element, que é aquilo que está selecionado, tá? Então, se a gente tivesse mais objetos, vamos
dar um Shift D para duplicar, tá? E ESC volta para o lugar, então eu posso fazer assim. Vamos supor que a gente tem vários elementos. O que foi selecionado por último, no caso, o que eu cliquei aqui, ó, selecionei tudo, Shift, cliquei nesse. Esse daqui é o Active Element. Então, se eu ativo aqui, ó, ele vai escalonar a partir do objeto ativo, ó. Mas se eu mudar aqui, ó, então ele vai escalonar a partir desse. Entendeu? Tá, então, agora, o que mais a gente precisa saber? Uma coisa também muito útil, né, que eu acabei não falando no outro vídeo, é como duplicar um objeto. Se você pegar o seu objeto e dar Ctrl C e Ctrl V, você vai estar copiando ele, né? Vocês viram que ele ficou dentro do outro, porque eu dei Ctrl V no lugar e ele ficou dentro da minha seleção. Mas se eu der Ctrl V aqui, ó... Opa! Não, esquece. Tô confundindo. Então, o Ctrl C e o Ctrl V vai copiar e colar o seu objeto, ok? Tá, e o Shift D? O Shift D, ele não só copia o seu objeto, como ele vai deixar a sua mãozinha flutuando, tá vendo? Você pode colar ele em algum lugar. Só que ele vai duplicar exatamente o objeto. Então, todas as particularidades dele vão estar copiadas também. Isso é útil para vocês, mas talvez agora vocês não entendam. É só isso que você precisa saber, que o Shift D vai copiar tudo do objeto. E o Ctrl C e Ctrl V, ele só vai criar um objeto igual. Tá bom? Então, aí tem duas formas de vocês copiarem o objeto. Além disso, eu já falei do Ctrl Z, que vai voltar uma ação. Então, por exemplo, Ctrl Z, Ctrl Shift Z refaz a ação, tá bom? E agora, um pouquinho mais avançado, eu vou entrar aqui no meu objeto com o Tab. E aqui, gente, vocês podem ver que a gente tem o cubo normal. Se eu dar aqui com a face selecionada um G em Z, opa, peraí que tem dois, um dentro do outro. Pronto. Se eu der um G em Z, ele vai subir. Mas, vamos supor que eu quero fazer um L assim. Tá bom, dei um G para cima, em Z. Como que eu faço para puxar só metade aqui dele? Não dá, né? Porque ele não está subdividido assim. Então, como eu faço para subdividir? Eu vou dar Ctrl R e quando eu coloco aqui meu mouse, ó, ele divide no meio. Então, se eu coloco aqui no meio dessa face, ele divide assim. E se eu coloco aqui, ele divide assim. Então, se eu colocar aqui o meu mouse e clicar com o botão esquerdo, ele vai possibilitar que eu mova. Mas vamos supor que eu quero exatamente na metade. Então, eu vou clicar no botão direito para cancelar a ação de mover. E pronto, ele ficou aqui na metadinha. Tá bom. Agora eu quero puxar uma parte aqui para ficar tipo um L deitado, de ponta cabeça. Se eu clicar aqui e der um G em Y, olha o que acontece. Vai tudo, porque essa face, ele tem o mesmo edge que essa face. Elas estão coladas, então vai tudo. Mas eu quero que só vá essa face para frente, tipo, que ela saia, né, que ela parta daqui. Então, o que você vai fazer? Você vai extrudar, que extrudar vai meio que pegar essa face e descolar da outra, permitindo que você puxe. Então, o botão de extrudar é o E. Aí eu dei E. Eu dou E em Y, que é para onde que eu quero que ele vá. Olha só. Aí ele descolou. Tá vendo? Então agora, independente se eu mover essa face aqui, ó, ou até mesmo essa daqui, ele não vai mover a de baixo, igual moveria antes. Mas aqui, tá vendo que ele move esse daqui de cima? Porque essa aqui ainda tá colada com essa. Se eu quiser, eu posso extrudar essa daqui também. E aqui pra cima seria em Z, ó. Entendeu? Então, isso daqui já te possibilita criar várias formas.
E é para isso que serve o extrudar, para você criar digamos, um braço, assim, do seu objeto, entendeu? Eu acho que esse é um jeito mais fácil de entender. Ok, agora outra função legal. A gente pode extrudar as coisas para dentro também. Mas qual é a forma certa de fazer isso? Então vamos supor que eu quero criar um buraco aqui, né? Um buraco quadrado aqui dentro. Se eu clicar só extrudar e fazer isso, em vez de ser para fora, fazer para dentro, ele até que dá certo. Mas fica fininho, não vai ficar uma parede grossa. Fica estranho, né? Não parece que é um buraco, parece que eu só entrei a face. Foi o que eu fiz. Então, como eu faço para criar uma nova face aqui? Você pode fazer do jeito que a gente fez do Ctrl R para dividir as faces. Então, você faria assim. Cria aqui, Ctrl R. Cria aqui, Ctrl R. Depois aqui. Depois aqui. Mas isso não fica muito fácil. Aí, uma coisa quando eu falei do Ctrl R, com o scroll do mouse, você pode aumentar o número de divisões. Então, você até poderia fazer assim, ó, Ctrl R aqui, 2 divisões com o scroll do mouse. Confirma 2 vezes clicando com o botão esquerdo. Aí aqui também, Ctrl R. Pronto. E aí você pode fazer o que eu vou ensinar para vocês agora, que é, você vem e, aí o Y, né, que é o X que a gente quer, mas aqui no caso ele já vai para dentro também, que ele faz de acordo com a normal, que eu já vou explicar para vocês o que é. E aí pronto, tem uma face inserida. Mas qual é o jeito mais fácil para você não ter que ficar criando todas essas linhas? Você seleciona a sua face que você quer e dá um I, que é inserir uma nova face. E aí você vai puxar assim para dentro, ó. Tá vendo? E aí eu criaria a minha face. Mas tá vendo que quando eu faço isso, ela não está exatamente quadrada? Por que que tá acontecendo isso? É o seguinte, o Blender, ele é um software que ele tá ali criando as coisas para você, mas ele precisa que você diga para ele algumas coisas. E você viu que a gente aumentou esse quadrado, a gente extrudou, criou novas partes. Ele ainda não entendeu que a gente aumentou e mudou esse objeto. Então, o que a gente tem que fazer para confirmar isso? Para falar para ele, ó, esse aqui é o novo tamanho. A gente seleciona o seu objeto, vem aqui em Objeto, Apply, Scale. Ou seja, agora, ó, até aqui fica fácil de ver, ó, Item. Object, Apply, Scale. Aqui no caso não mudou. Mas agora vamos aplicar a Location. Ele zerou a localização, porque você está falando que essa é a localização dele agora. Então volta para 0, entendeu? A localização padrão. Então, quando acontece uma coisa dessas que vocês viram, você pode vir aqui e aplicar All Transforms, tá bom? E aí, entrando com o Tab, agora, se eu inserir, tá vendo que ele faz todos os ladinhos proporcionais? Todos esses lados estão com a mesma distância, tá vendo? Isso daqui não tá exatamente um quadrado, por isso que não tá quadrado aqui, tá? Mas eles têm a mesma distância. E se por algum acaso você ainda quiser mudar, você vem aqui no modo de Add, seleciona os edges que você quer. Para você selecionar vários objetos ao mesmo tempo, é só segurar o Shift. Então, ó, segurei o Shift. Segurei o Shift. Tá vendo que ele vai selecionando vários? E aí, olha aqui uma utilidade muito boa para você usar o Median Point. Eu vou dar um S em Z. E como tá no meio, os dois estão indo para fora em relação a Z, entendeu? Então agora eu consigo mudar os dois igualmente. Tá, vamos fingir que você quer assim. Aí agora é só criar a extrusão para dentro ou para fora. E aí com isso a gente pode ir fazendo infinitas. Olha só, que legal. Então, essa aqui é a ferramenta de extrusão e também a ferramenta de corte, que eu esqueci o nome dela. Juro, eu esqueci. Eu acho que é corte. É esta daqui, ó. Loop Cut. Ferramenta de Loop Cut, de corte em loop, né?
Ok, então agora vamos entender o que é normal? Porque isso é uma parte importante e pode ser um pouco confusa aí. Só que aí, isso daqui eu vou deixar para o próximo vídeo, justamente para ficar mais fácil de todo mundo entender. Então, se você quer saber o que é normal, vê o próximo vídeo, tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido e que esse vídeo tenha ajudado vocês a aprender mais conceitos sobre o Blender. E não deixa de conferir o próximo se vocês querem saber mais. Por favor, me segue se você quer ver mais vídeos e deixa o like que me ajuda muito a trazer conteúdo gratuito e em português para vocês. Tá bom, gente? Até o próximo vídeo.